Então vamos, Êxodo capítulo 11. Também está conosco, né, o primo do Jairo. Como que você se chama? Henrique. Deus te abençoe, Henrique. Seja bem-vindo, viu? Sinta-se bem entre nós. Deixa o Senhor falar dentro do seu coração, dentro da sua alma. Êxodo capítulo 11, verso 4. E também São Mateus, capítulo 25. Verso 4, Êxodo capítulo 11. Vamos começar. Apenas o verso 4. 4 e 5, né? Ou 6. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito. Esse assim diz o Senhor tem dito é a mesma coisa de assim diz o Senhor. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito. À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. Agora destaque esse verso 6, ó. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante e nunca haverá. Memorize isso. Essas 4 primeiras palavras do verso 6. E haverá grande clamor. Mas que horas que esse grande clamor ia surgir? No verso 4 já diz: disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite. Agora vai para o verso 6. Haverá grande clamor. Agora São Mateus capítulo 25. São Mateus capítulo 25, verso 6 apenas. Diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Que Deus abençoe-nos mais uma vez. Podeis assentar. Como já deu para perceber, nosso destaque para esse culto hoje está em torno desta frase: à meia-noite ouviu-se um clamor. Inicialmente apenas à meia-noite, enquanto nós líamos nessa manhã o terceiro selo. Então eu observei bem com detalhe, ainda que não tinha comentado aqui por causa do tempo, mas do parágrafo 294 até o parágrafo 303, eu encontrei o profeta Irmão Brana usando esta expressão. Esta era a meia-noite para eles. No parágrafo 295, o profeta disse assim: ele começou a cavalgá-lo no tempo da era das trevas. E isso é o que representa o cavalo negro, a era das trevas, pois este foi o tempo da meia-noite para os verdadeiros crentes que ainda restavam. E aí eu parei para pensar, e eu lembrei e memorizei bem isso. À meia-noite ouviu-se um clamor. Mas aí você começa a olhar as referências bíblicas, você começa a olhar as declarações do profeta Irmão Branham, e enquanto mais você se dar a ler a Bíblia, se dar a ler a mensagem, mais as coisas vão se abrindo diante dos nossos olhos. E é muito bom quando algo espiritual se abre diante dos nossos olhos.
profeta, irmão Brana, diz assim: quando este terceiro selo me abriu, e então eu vi o que significava não danifiques o azeite nem o vinho, ele disse, eu estampei uma gritaria. E ele disse, não sei como, não acordei toda a minha vizinhança, porque um selo havia sido aberto para mim. Você vai encontrar isso no próximo domingo, quando nós prosseguirmos para os últimos parágrafos, para o desfecho da leitura do terceiro selo. Mas então eu fiquei pensando sobre esse termo, a meia-noite, ou seja, o clamor da meia-noite. E aí me veio essa inspiração no meu coração. Meia-noite, ou o clamor da meia-noite, não é um clamor de exclusividade apenas dos eleitos que vivem prestes ao arrebatamento da igreja. O clamor da meia-noite, esta hora que estamos vivendo, conhecida como meia-noite espiritual, isto não é apenas para os últimos eleitos da era de Laodiceia, que vivem às portas do grande arrebatamento da igreja. Porque nós frisamos bem para os que não vieram nesta manhã, escrituras com duplo significado e ambos verdadeiros, como nós exemplificamos em Apocalipse 3:20, quando citamos aqui, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. E aí o profeta, irmão Brana, diz, os evangelistas usaram este versículo ao longo de 7 eras da igreja, atribuindo-o ao coração humano. E o profeta disse, isto é verdade, eles não erraram. Esta sim pode ser considerada a porta do coração. Mas ele disse, porém, o real sentido da palavra nos mostra que essa porta que Jesus está batendo é a porta da igreja. E ele usa, repetindo a expressão, este é o quadro mais patético que já vi. O dono da igreja do lado de fora para a igreja, do lado de fora da igreja. O dono da casa implorando, suplicando para que ele pudesse entrar, quando deveria ser totalmente o contrário. Deveríamos ser nós, deveria ser a igreja que deveria estar batendo a porta dele, porque Jesus nos ensinou isso em São Lucas, capítulo 11, no versículo 8, batei, batei e abri-se-vos-á. Jesus ensinou isso em Mateus, capítulo 11 também, batei, batei e abri-se-vos-á. Então você percebe que deveria ser o contrário, não deveria ser Jesus que estivesse à porta do lado de fora, batendo insistentemente para entrar, caçando guarida, mas deveríamos ser nós, como diz o irmão Brana, miseráveis pecadores, criaturas indignas e, na verdade, merecedoras do inferno. 214, mensagem véu adentro. Deveria sermos nós que deveríamos estar batendo na porta de Jesus, insistentemente, desesperadamente, culto após culto, mensagem após mensagem, oração após oração, louvor após louvor. Deveríamos sermos nós que estivéssemos batendo insistentemente, pedindo Jesus para abrir a porta para nós entrarmos. Por quê? Porque Jesus disse em São João, capítulo 10, eu sou a porta. Agora, se ele é a porta, nós é que deveríamos estar batendo na porta e não ele, porque ele disse, eu sou a porta. E aí, irmão Brana vai e diz, isso é patético. Ele é a porta e ele mesmo está batendo na porta para entrar, porque a igreja fechou a porta, porque a igreja está impedindo-o de entrar, de trabalhar, de atuar, de agir. E ele quer agir, e ele quer atuar, porém, muitas vezes, como usa a expressão, irmão Brana, nós tramelamos as portas e não deixamos o Senhor entrar.
E aí eu fiquei meditando nisso, escrituras com duplo significado. Sim, ele bate a porta do coração, porém o profeta diz, o significado real é que ele está batendo a porta da era, a porta da igreja destes últimos dias. E aí você vai começando a caminhar dentro da Bíblia e procurando sentidos compostos dentro da Bíblia. Você também encontra, como nós citamos nesta manhã, Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e restaurará o coração dos pais aos filhos. E o profeta diz, pais aos filhos, era João Batista, era o Elias, convertendo o coração dos apóstolos a essa última era da igreja. E filhos aos pais, a parte B do versículo 6, era o Elias que havia de vir antes do grande e terrível dia do Senhor. E aí o profeta Mambrana, em um versículo, versículo 6 de Apocalipse, capítulo 4, mostrou dois eventos, dois cumprimentos de escrituras que estavam a uma distância de 2000 anos um do outro, ou seja, um mesmo versículo se cumprindo em duas ocasiões diferentes, um versículo com um duplo significado. Por exemplo, se você tomar a sua Bíblia e abrir a Bíblia, não precisa para nós ganharmos tempo, no Salmo, ou melhor, em Isaías capítulo 61, você vai ver mais uma escritura com duplo sentido, ou seja, cumprimento em dois tempos diferentes. Uma escritura que Jesus tomou ela, São Lucas capítulo 4, verso 16. Jesus leu ela, Jesus disse em suas próprias palavras, hoje tem se cumprido esta escritura. Mas depois de 2000 anos de Jesus falar assim, hoje tem se cumprido essa escritura, o irmão Branham também lê a mesmíssima escritura, e ele diz assim, hoje tem se cumprido esta escritura. Uma escritura, ou a mesma escritura, se cumprindo em duas dispensações, em dois tempos totalmente diferentes, e na vida de pessoas completamente diferentes, escrituras com significados compostos, duplo sentido, e ambos os sentidos verdadeiros. E aí você tem Isaías 61, Isaías profetizando e dizendo assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração. E o irmão Branham leu essa mesma escritura também, e aqui Jesus está falando, o Senhor me enviou para restaurar. E o ministério que nós temos é ministério de quê? De restauração. Então o irmão Branham, quando leu esse texto, que Jesus disse que cumpriu na vida dele, o irmão Branham também disse assim, hoje tem se cumprido esta escritura. E ele pregou uma mensagem com este tema, hoje tem se cumprido esta escritura. E aí continua o texto dizendo assim, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O que a mensagem faz? O que significa o soar de uma trombeta? O profeta irmão Branham diz na revelação dos selos, que uma trombeta, lembre-se de Levíticos capítulo 25, se lembram daquela trombeta que soava de 50 em 50 anos? Quando aquela trombeta soava, alguém se lembra o que significava o som daquela trombeta? Jubileu. E alguém se lembra o que significa jubileu? Liberdade, ou seja, tempo de colocar os presos, tempo de proclamar liberdade aos cativos. E o que esta mensagem é para nós eleitos? Essa mensagem é para nós, a mensagem da restauração. Esta trombeta, esta mensagem é para nós, o que proclama liberdade a nós cativos. Porque quando essa mensagem nos encontrou, na verdade nós estávamos cativos em denominação,
Nós estávamos cativos no pecado, nós estávamos completamente presos, como Paulo e Silas estavam presos, e mesmo preso, eles estavam cantando e adorando ao Senhor. Mas à meia-noite soou um som que trouxe um terremoto e proclamou liberdade para o cativo Paulo e Silas. E aí então você vê escrituras com duplo sentido. Jesus disse: se cumpriu hoje essa escritura. Irmão Brana vem e diz: se cumpriu hoje esta escritura. E aí no verso 6 vai e diz assim: a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes de coração. Agora Jesus não pregou o dia da vingança. Jesus pregou o ano aceitável. Jesus anunciou boas novas. Jesus dizia: o reino de Deus está entre vós. Jesus veio quebrantando corações, purificando leprosos, realizando uma obra maravilhosa. Jesus não pregou o dia da vingança. Quando Jesus até mesmo foi crucificado, o que ele diz? Pai, perdoa-os. Não era dia de derramamento de juízo e de vingança. E aí você vê que esta parte do versículo não era anunciada, não se cumpriria na vida do próprio Jesus. Até porque Jesus, quando foi rejeitado, o Filho do Homem foi rejeitado, o que Jesus disse? Ele disse assim: vocês podem rejeitar agora o Filho do Homem. Vocês podem agora cuspir no rosto dele, arrancar a barba dele, puxar o cabelo dele, e haverá perdão para vocês. Mesmo me rejeitando, eu vou bradar na cruz: Pai, perdoa-os, porque aquele não era o dia da vingança, era o tempo das boas novas, o tempo do ano aceitável ao Senhor. Porém, o dia da vingança, a parte B de Isaías 61, versículo 2, viria a se cumprir no ministério do Filho do Homem? Sim, no ministério do Filho do Homem, porém, numa outra dispensação, a qual é a nossa dispensação. Quando Deus fosse manifestar, através do profeta, o ministério do Filho do Homem, então agora sim seria anunciado o dia da vingança. Seria anunciada a mensagem do juízo. Por isso que Malaquias 4 diz que antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, porque o dia grande e terrível do Senhor ficou reservado para os últimos dias. Aí você tem escrituras com duplos sentidos, e aí você tem escrituras que muitas vezes metade delas se cumpre em um tempo, a outra metade para-se numa vírgula ou num ponto, e então, como se diz, dá um play no programa e espera-se 2000 anos para que então continue o cumprimento daquela mesmíssima escritura. Textos, escrituras com significados compostos. A mesmíssima coisa, Joel capítulo 2, verso 28. Joel 2, 28, foi profetizado que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonho, os jovens terão visões, e haverá sinais, em cima no céu, embaixo na terra, colunas de fumaça e nuvem. Joel profetizou isso e disse que sucederia nos últimos dias. E no entanto, a escritura de Joel 2, 25 ao 28, Pedro tomou ela há 2000 anos atrás e disse assim: por que vocês estão falando que a igreja está bêbada? Por que vocês estão falando que nós estamos loucos? Porque estamos falando em línguas, pulando, chorando, gritando, orando em voz alta? Por que vocês estão nos censurando pelo nosso comportamento, às vezes até um tanto extravagante para o social? Aí Pedro vai e diz assim, será que vocês estão tão cegos, tão endurecidos assim, que não estão captando a visão que está se cumprindo agora, no dia de Pentecostes, a profecia de Joel que diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne?
Pedro disse que Joel 2, 28 estava se cumprindo ali no dia de Pentecostes. Foi o que Pedro disse e se cumpriu ali. Porém, Joel 2, 28, nós sabemos disso, se cumpriria em duas etapas, se cumpriria, ou melhor, em duas eras. Aquela era a era efesiana, aquele era o início da igreja primitiva, e o mesmíssimo Espírito, diz o irmão Brana, que Deus derrama na primeira era, que abre a graça para os gentios, Deus também derrama sobre a última era. Aí você vê Deus derramando o seu Espírito, a primeira era, a primeira igreja, a igreja primitiva, cumprindo Joel 2, 28, mas aqui na frente, o que você vê? A mesmíssima coisa, porque foi profetizado que nestes últimos dias, Deus derramaria ambas as chuvas juntas, a temporã e a seródia, derramaria as duas, a chuva do ensinamento e a chuva dos dons, a chuva do ensino e a chuva de Joel 2, 28, é por isso que houve colunas de fogo no dia de Pentecostes, porque tinha que cumprir Joel 2, 28, mas por que você acha que também em nossos dias se manifestou colunas de fogo? Porque tinha que cumprir, mais uma vez, Joel capítulo 2, Joel 2, capítulo 2, verso 25, até o verso 28. Então, isso são escrituras com duplo sentido, ambos são verdadeiros. E aí, quando eu li essa expressão, mas, Mateus 25, verso 6, à meia-noite, ouviu-se um clamor, eis aí vem o noivo. Aí eu pude ver, muitos dos nossos pregadores, às vezes, nós pregamos Mateus capítulo 25, verso 6, aplicamos ele exclusivamente ao nosso povo, à nossa era. É verdade? Sim, é verdade. Porém, Mateus capítulo 25, verso 6, está presente em toda a Bíblia. Por quê? Porque Mateus 25, verso 6 é o quê? É um tempo. É o quê? É o final de um dia. Que horas termina o dia? À meia-noite, você está terminando o dia. Então, você encontra que, desde que começou a história do povo hebreu, desde que Deus começou a trabalhar com o tipo, ou seja, Israel, o tipo da igreja, começou a surgir meia-noites, começou a surgir entardecer, e então começaram a surgir clamores, mensagens, desesperos, começaram a surgir acontecimentos que estavam previstos no programa de Deus, que iria suceder apenas à meia-noite. Por exemplo, à meia-noite ouviu-se um clamor. Do que fala meia-noite? O profeta irmão Brana diz assim: meia-noite fala de desespero, meia-noite fala de frio, meia-noite fala de medo, meia-noite fala de espanto, meia-noite também fala de pestes e de pragas, e também fala de espantos noturnos. Quase todas as lendas, todas as ficções que colocam cinismo, que coloca espantos, que coloca algumas lendas sobre a história, eles usam a meia-noite. Quase todos os trabalhos que o diabo vai fazer através das falsas religiões, das doutrinas de demônio, os seus despaches, seus trabalhos, suas encruzilhadas, isso tudo eles optam por fazer à meia-noite, porque meia-noite, por um lado, tem um sinal de espanto, tem um sinal de frio, tem um sinal de medo, tem um sinal de praga de mortandade. Meia-noite significa tudo isso, só que tem uma coisa, a Bíblia vem e diz assim: mas à meia-noite se ouviu um clamor, ou seja, no tempo da tarde, no tempo de espanto, no tempo de medo, no tempo de perplexidade, no tempo de juízo, no tempo em que um dia estaria terminando para começar outro dia, no dia quando uma era estivesse terminando, agora no nosso caso, não para abrir outra era,
mas uma era terminando para nós entrarmos em um novo dia. Mas que novo dia é este? O novo dia tem o quê? Tem o sol nascendo. O novo dia tem o quê? Tem o sol aparecendo de trás da montanha. E para nós é meia-noite, ou seja, um dia, uma era está terminando. Mas isso é motivo para nós de pavor e pânico? Não. Por quê? Porque o sol da justiça de Malaquias 4 começa a brilhar quando a era está terminando. E aí você não anda no escuro da era. Aí é como diz a Bíblia: enquanto havia trevas, desespero, mortandade no Egito, havia luz em Gósen. Enquanto o anjo fustigava o Egito, o sol nasceu para Israel. A mesma coisa acontece com a noiva. Enquanto meia-noite sucede ali fora, enquanto pragas começam a cair, enquanto o mundo está tremendo de medo com as coisas que acontecem em torno do mundo, uma era de perplexidade, uma era de homens que atuam piores do que monstros, uma era onde se perde a noção de valores, de pudor, de respeito, em uma era que você tem medo de criar filhos, uma era que você tem medo de sair, você sai e não sabe se vai voltar, sai para viajar e não sabe se vai voltar, é uma era de espanto, de medo. Só que nós temos uma viva promessa de que à meia-noite o nosso sol brilha. A nossa luz, ela brilha. Abra a Bíblia aí no livro de Êxodo comigo. Nós vamos devagar aqui para termos este estudo aqui. Êxodo capítulo 11. Você viu no versículo 4 que disse: assim tem dito o Senhor, à meia-noite eu sairei no meio do Egito. Você percebe que a meia-noite é o tempo de praga? Sim. É o tempo de juízo? Sim. Mas o que disse o Senhor? À meia-noite eu sairei no meio do Egito. Ou seja, irmão Brana disse: esta é a meia-noite. Mas isso significa que se esta é a meia-noite, o Senhor fez a mesma coisa hoje que Ele fez nos dias do Egito. Assim tem dito o Senhor: à meia-noite eu sairei, à meia-noite eu vou andar no meio de vocês. É por isso que juízo cai no mundo, mas você está seguro. Por quê? Porque o Senhor saiu e está andando entre nós. Irmão, nós não estamos sozinhos mesmo. Pode explodir bomba, pode suceder o que tiver que suceder, mas a igreja não está sozinha. O Senhor saiu a caminhar com ela. À meia-noite, vai a Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Verso 29, olha, eu quero que você veja o momento que nós estamos vivendo. Se você conseguir ver o momento que nós estamos vivendo, você vai ver o que está previsto para você. O que está previsto para o mundo pouco me importa. Está previsto tribulação, está previsto fogo, está previsto o quê? Ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, mas eu não tenho nada a ver com o Egito. Você não tem nada a ver com o Egito. Você está seguro, porque você já tem o seu cordeiro sacrificado e já passou sangue nos umbrais da porta. Mas aqui diz, verso 29, e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite. Quem é Faraó? Faraó é o governante. Faraó é o que dominava com varas de ferro. Quando foi que se levantou o papa daquele dia? O vigário daquele dia se levantou à noite. Se levantou no entardecer daquele dia. A mesma coisa tem sucedido hoje. Ele tem se levantado à meia-noite, mas à meia-noite é hora de juízo contra eles. Ao mesmo tempo, é hora de graça em favor da igreja.
Quando eu parar de ler, você para de ler. Me acompanhe. Êxodo capítulo 12, verso 29. Aí diz assim: desde o primogênito, no meio do verso, de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó se levantou de noite, ele e todos os seus servos, 30, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito. E o que diz a Bíblia? Que haverá um clamor de quê? Fome, de pão. E o profeta vem e diz: mas não fome de pão natural, fome de água, mas não de água natural, fome de pão, pão da vida, fome de água, água que te faz saltar para a vida eterna. E este grande clamor já está seguindo. Eles não sabem o que fazem, não sabem o que inventam para segurar o povo e sustentar o povo na fé errada. Mas enquanto há um grande clamor, enquanto há um grande desastre no Egito, o que acontece com o povo de Deus? Está guardado, está com o celeiro cheio, e todos os dias você tem pão. E muitas vezes começamos a correr um outro risco. Qual o outro risco? Aquele de fazer como Israel fez no deserto. Ai, minha alma tem fastio desse pão, eu já estou saturado, eu tenho comido muito. Enquanto você tem muito em sua mesa para comer, alguns estão em grande clamor de fome. Nós deveríamos ser mais gratos por tudo quanto Deus tem feito por nós, irmãos. Deveríamos ser gratos de quanto pão Deus tem nos dado, ser grato de quantos sermões Deus tem nos dado, sermos mais gratos, valorizarmos mais essas literaturas que estão ali, ó. Todos os meses chegam elas, o pão fica ali, é só ir na mesa tomar o pão, mas mesmo assim muitos não querem comer o pão. E aqui vem e diz: e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse o quê? Um morto. Aonde ia tinha gente morto. É exatamente a hora que nós estamos vivendo. No seu trabalho há mortos espirituais, na escola mortos espirituais, nas igrejas mortos espirituais. Aonde nós olhamos é o mundo de defuntos espirituais. Segue, 31. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo. Olha o que Faraó disse. Mas foi tentar oprimir eles em um concílio mundial de igreja. Não adianta tentar oprimir filhos de Deus, não adianta tentar cercar a igreja noiva, porque, irmão, o profeta diz: deixe Satanás perseguir um crente, ele estará tratando com Deus. Faraó tentou cercar, impedir, segurar o povo de Deus. Praga desceu, juízo desceu, até que Faraó conscientizou-se e diz assim para Moisés e Arão: tira o teu povo do meio do meu povo. Esse negócio de aliança com vocês não dá certo. Esse negócio de prender eleito não dá certo. Esse negócio de perseguir eleito não dá certo. Esse negócio de falar mal de eleito, isso não dá certo. Tira o teu povo do meio do meu povo, porque os juízos estão caindo. Vamos continuar, verso 31. Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. Olha para você ver. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Primeiro não queriam liberar o povo para ir embora, mas depois, quando eles sentiram o dedo de Deus, irmão, que coisa maravilhosa. Vai chegar um tempo que o mundo vai nos apertar para nos ver indo embora daqui. Foi o que aconteceu com Israel dentro do Egito. Os juízos foram caindo tanto, mas foram caindo tanto sobre a cabeça dos egípcios, que eles olhou para Moisés, que era o profeta,
olharam para Arão, que era o mensageiro do profeta, e eles começaram a dizer assim: gente, leva esse povo embora logo daqui, tira esse povo do Egito logo, solta essas mulheres daqui logo, libera esse povo daqui logo, porque se eles não forem embora, nós vamos morrer todos. E aí nós temos dito, Deus permitirá uma pressão vir sobre a noiva, sabe para quê? Para apressar ela, para sair logo daqui. A pressão do povo de Faraó contra o povo de Moisés, à meia-noite, não às 6 da manhã, não às 8, não às 10, não às 14 horas, não às 15, às 18, ou às 20, ou às 20 horas, mas a pressão de Faraó veio sobre Israel à meia-noite. E aí eu pergunto, a que hora nós estamos vivendo? Estamos vivendo à meia-noite, e à meia-noite não é tempo de brincar, à meia-noite não é tempo de ser crente de qualquer maneira, à meia-noite é momento de estar em grande expectativa, ou seja, expectativa para sair da terra. Era assim que estava Israel à meia-noite, em grande expectativa para sair da terra do Egito. Agora o verdadeiro Israel de Deus também hoje, o Israel espiritual de Deus também hoje, ele está em grande expectativa espiritual para sair da terra. A igreja, o cristão que não está em expectativa para sair da terra, tem alguma coisa errada com ele, porque Israel é o tipo, o irmão Brana pregou, Israel e a igreja. O Israel estava em expectativa para sair do Egito à meia-noite, e a história se repete. Os eleitos que realmente sairão do Egito, eles estão sendo espremidos pelo Egito, o mundo, estão sendo agora forçados para sair do Egito, e eles estão agora dentro de suas casas, eles estão agora com o sinal aplicado, o sangue nos umbrais das portas e das janelas, sabendo que quando o silêncio de morte cessar, é tempo de abrir a porta e voltar ao lar, voltar a casa. Mas isso tudo só acontecia à meia-noite. E aí eu fiquei pensando, quantos meia-noites existem dentro da Bíblia Sagrada? Ou seja, quantos? Mateus 25, verso 6, à meia-noite ouviu-se um clamor, eis aí vem o noivo. Foi a mesma coisa, Deus falou com Moisés, Moisés chegou para Israel e falou assim, ó, aplica o sangue, porque o Senhor vem aí, e o Senhor vindo, Ele vai ferir os primogênitos do Egito, mas se vocês tiverem um sinal, após ferir o mundo, Ele vai tirar vocês de dentro desse mundo, porque vocês não pertencem ao mundo, eles pertencem ao mundo, mas vós sois herança do Senhor, vós sois propriedade particular do próprio Senhor. E aí eu fiquei pensando, agora é momento de quê? É momento de aplicar o sinal, é momento de sair do Egito. Mas irmãos, agora é momento também de alguns acontecimentos sobrenaturais, porque Israel saiu à meia-noite, e você encontra que depois que Israel saiu, o mar se abriu. Agora é momento de mares se abrirem. Após a meia-noite, choveu pão do céu de anjo. Agora é momento também de chover pão de anjo do céu. Após a meia-noite, uma coluna de fogo e uma nuvem de fumaça apareceu para Israel. E aí você consegue ver, irmão, o tanto que essa mensagem é verdadeira. Se você se submetê-la, se você analisá-la com oração, com sensibilidade, você vai passar a ver e dizer assim, meu Deus, não tem nada tão verdadeiro, nada pode me tirar dessa mensagem,
Não tem nada, Senhor, nem mesmo as minhas próprias debilidades, nada pode me tirar. Nada pode me tirar, porque a minha mensagem é uma mensagem da meia-noite. E na mensagem da meia-noite, você pega a Bíblia, não leia não, senão nós vamos tomar muito tempo. Marcos capítulo 13, verso 35, depois você vai acompanhando o que sucede à meia-noite. Jesus chegou ali, olhou para os discípulos e disse para eles com voz clara, audível, disse assim, vigiai, porque não sabeis a hora que o Senhor da casa há de vir. Não sabeis se ele chegará pela manhã, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. E aí você vê Jesus usando a meia-noite. Jesus dizendo, o Senhor chega, e vocês não sabem se ele chega à meia-noite, ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Mas se você tomar as notas bíblicas, e se você tomar a mensagem do profeta irmão Brana, você vê que o anúncio da chegada dele começa à meia-noite. A exposição do sinal começa à meia-noite. A meia-noite é o quê? A meia-noite é o fim de um dia. A meia-noite é o quê? A meia-noite é o final de uma era. Ao final das eras, passados 6 eras, na 7ª era, começa então o anúncio de que a exposição do sinal. Nunca foi pregado na mensagem, tanto quanto hoje, a necessidade de aplicar o sinal, a necessidade de passar, linguagem figurativa, sangue nos umbrais de suas portas. Nunca. Por quê? Porque esta é a hora, este é o dia. Se você tomar a Bíblia, São Lucas capítulo 11, verso 5, você vai encontrar Jesus falando assim, qual de vós, isso não é por acaso, irmão, qual de vós, que, chegando um amigo à tua porta, à meia-noite, por que meia-noite, Senhor? Ele não poderia chegar na minha porta às 7 da manhã, ou às 8 da noite, ou às 11 horas, não, Jesus não quis falar outro horário. Jesus disse, qual de vós que tendo um amigo, que chegando na tua porta, à meia-noite, batendo na tua porta, gritando lá de fora, meu amigo, chegou um amigo em minha casa, eu não tenho o que dar a ele de comer. Por quê? Porque há grande clamor de fome lá fora. Ele não estava dentro de casa, ou dentro da casa do seu amigo. Então ele dizia, eu não tenho o que dar de comer, e agora eu preciso de alguma coisa para eles. E Jesus perguntou, qual de vós que tendo um amigo que bater na sua porta e dizer assim, amigo, eu recebi um amigo, eu preciso de 3 pães. E eu pensei, por que 3 pães? Não podia ser um pão para o seu amigo? Ele pediu exatamente 3 pães. É claro que é 3 pães. O ministério de Jesus se divide em 3 partes. É claro que é 3 pães. Israel sai do Egito, Israel passa pelo deserto, Israel entra em Canaã. É claro que é 3 partes. É claro que são 3 pães, porque a própria vida cristã se divide em 3 partes: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Ou seja, o próprio ministério de Jesus se divide em 3 partes. Você encontra Jesus curando, Jesus multiplicando e Jesus ensinando. E o próprio ministério do profeta, ele se encontra em 3 partes: curas, profecias e ensinamentos. E aí você vai ver um amigo chegando à meia-noite, batendo na porta e dizendo assim, eu preciso de pão. Meia-noite significa a hora em que a porta está fechada. Meia-noite quer dizer a hora que o dono da casa está deitado com a esposa e com seus filhos. Mas aí você vê que alguém chega à meia-noite e ele importuna tanto, ele bate tanto na porta, ele clama tanto por misericórdia, que a Bíblia diz assim, o seu amigo, por causa do seu importuno, por causa da sua insistência, ele pega 3 pães, ele abre a porta e ele dá de comer mais um, mesmo depois que a porta está fechada.
E aí eu fiquei pensando, como que Deus é maravilhoso. Quando Jesus acabou de contar isso, ele disse assim: assim sois vós, batei, e abri-se-vos-á. Não importa se é tarde, não importa se a porta está fechando, não importa se o juízo está caindo, não importa, bate na porta, insiste, clama, busca, porque o teu amigo, há um amigo, eu tenho um amigo, nós temos um amigo, o amigo entre os lírios dos vales. Eu tenho um amigo que é muito caro para mim. E você bate na porta dele. Pode ser tarde que ele levanta, pode ser tarde que ele te dá pão, pode ser tarde que ele começa a atuar em teu favor. Por isso que nós dizemos: nunca é tarde para o crente. Nunca é tarde para o crente. Acontecimentos da meia-noite. Agora, o que mais me encantou dentro dessa meditação: meia-noite é a hora que nós estamos vivendo. E se meia-noite é a hora que nós estamos vivendo, agora é hora de alguns acontecimentos sobrenaturais na vida da igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Meia-noite é a hora de alguns acontecimentos sobrenaturais na vida da igreja. Por quê? Porque à meia-noite, Atos capítulo 16, verso 25 ao verso 27, perto da meia-noite, a nossa hora, perto da meia-noite, estava Paulo e Silas enclausulados, estava Paulo e Silas amarrados, estava Paulo e Silas cativos, estava Paulo e Silas presos com situações, estava Paulo e Silas sem poder ir e vir, estava Paulo e Silas sem poder pregar. Perto da meia-noite, estava Paulo e Silas preso dentro de uma era fétida e escura, como a noiva está aqui. Mas só que perto da meia-noite, eles encontraram força para cantar um hino. Perto da meia-noite, eles encontraram força para orar. Perto da meia-noite, hora de espanto, hora de medo, hora de perseguição, hora de juízo, hora de morte. Perto da meia-noite, eles encontraram forças para olhar para os céus e dizer: uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim, ore, 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 uma vez mais. Perto da meia-noite, eles encontraram fé. Perto da meia-noite, eles encontraram virtude. Perto da meia-noite, encontraram ciência, paciência, temperança, piedade, amor fraternal. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, sabe o que aconteceu? Meia-noite, diga assim: é meia-noite. É meia-noite, é meia-noite. Perto da meia-noite, sabe o que aconteceu? Paulo e Silas cantaram como a igreja está cantando. Você chega aqui às vezes ferido, como Paulo e Silas chegaram feridos no cárcere, mas mesmo assim tem força para cantar um hino, tem força para fazer uma oração. Vem arrastando, como eu vim nessa noite, arrastando. Eu confesso, eu vim sem dar conta, mas eu vim porque eu sei que é meia-noite. Rebocado, rebocado mesmo, cansado, cansado mesmo, exausto, exausto mesmo, mas eu sei que é meia-noite. E à meia-noite algo vai acontecer. Algo vai acontecer. À meia-noite
meia-noite, irmão Heber, sabe o que vai acontecer? Um anjo vai descer. À meia-noite, sabe o que vai acontecer? Este presídio chamado Laodiceia vai se estremecer. É meia-noite, mas eu tenho uma promessa. Meia-noite eu vou cantar somente crer. Meia-noite eu vou dizer só o Senhor é Deus. Meia-noite eu sei que o anjo vai descer. Oh, aleluias. À meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí vem o esposo. Era meia-noite, Paulo ouviu um clamor: Paulo, saia, a algema caiu, as portas caíram, as paredes caíram. Porque tudo tem que acontecer à meia-noite, é porque esta é a nossa hora, irmãos. Atos capítulo 20, verso 27, que coisa tremenda. Depois você para ler depois. A Bíblia diz assim, ó: e já era aquela a 14ª noite, e os marinheiros, eu tenho, como que diz aquele hino? Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão, e os marinheiros que navegam neste barco dizem ser lavados pelo sangue de Jesus. Nós estamos num barco. Nós estamos num barco. Atos capítulo 27 e 27. E os marinheiros que estavam no barco, perto da meia-noite, avistaram terra, avistaram porto seguro. E a Bíblia diz: o barco era lançado para um lado e para o outro, mas à meia-noite avistaram terra. E barquinho, tu és lançado de um lado para o outro, mas é meia-noite. E agora à meia-noite, oh, os marinheiros, a igreja, os eleitos estão avistando terra à vista. Eu vejo a Nova Jerusalém, eu vejo a cidade santa. À meia-noite, tudo sucede à meia-noite. Se nós entendermos o que está reservado para essa era, irmão, para esse tempo, para esses eleitos, nós vamos entrar aqui diferente, irmãos. Sabe o que está reservado para nós? É tempo de presídios estremecerem. Atos 16, 25. É tempo do sinal ser expressado. Êxodo capítulo 12, à meia-noite. Sabe o que é tempo de acontecer? Não é tempo de você viver com essa catarata espiritual. Eu não vejo saída, pastor. Eu não vejo solução, pastor. Ei, é meia-noite. É meia-noite. À meia-noite os marinheiros, eles avistaram a terra. À meia-noite os marinheiros se alegraram e disseram assim, ó: é tempo de nós nos ancorarmos, é tempo de nós nos desembarcarmos, é tempo de nós pisarmos em solo sagrado. Sabe o que é hora de acontecer à meia-noite? Sabe o que é hora de acontecer à meia-noite? Atos 16, 27. À meia-noite viu-se um tremor e as portas caíram, e o anjo disse: Paulo, estás livre. Meia-noite para o Egito é morte, meia-noite para o mundo é espanto, mas meia-noite para nós é hora de ver o que? Um tremor. E está tremendo, está tremendo. Os céus estão ecoando, está tremendo, os trovões estão explodindo, está tremendo. À meia-noite é hora de tremor, à meia-noite é hora de ressurreição, à meia-noite é hora de transformação, à meia-noite é hora de arrebatamento.
A meia-noite, irmãos, é hora de sobrenatural. Deixa eu falar para vocês uma coisa: não seja crente morto, não. Se você morreu, pelo amor de Deus, é meia-noite. Meia-noite é hora de ressurreição. É, pastor, hora de ressurreição? Sim, hora de ressurreição. Atos 20, verso 5. E Paulo iria partir no dia seguinte e estendeu o seu discurso até Alguém pode me responder? Até a meia-noite. E um jovem desapercebido, que não entendia a hora que estava vivendo, que não entendia que no outro dia Paulo ia partir, que não entendia que não iria ver mais o seu mensageiro, o seu apóstolo. Um jovem desapercebido na igreja dormiu, e a Bíblia diz, caiu do terceiro andar, caiu lá embaixo morto. Que hora que era? Meia-noite. Mas sabe o que Paulo faz à meia-noite? Ele desce todas as escadas, e à meia-noite ele vai lá, ele olha para aquele moço lá, olha para ele, fala assim: gente, é meia-noite. A meia-noite é momento de ressurreição. A meia-noite é momento de milagres. A meia-noite é momento do sobrenatural. A vida ainda está nele. Levanta, vamos voltar para o culto. Levanta, vamos entrar para a igreja. Levanta, vamos praticar a nossa fé. Tudo à meia-noite. Você está com medo da meia-noite? Não, eu estou feliz. Meia-noite chegou, terremoto chegou, terremoto espiritual, ele chegou para derrubar das nossas vidas tudo que tiver de derrubar. Meia-noite chegou, o sinal chegou, a saída do Egito chegou. Meia-noite chegou para nós o momento que Jesus disse: seja vigilante. Meia-noite chegou para nós. Lucas 11, verso 5. O momento em que o amigo está deitado, mas quando o eleito bate na porta, ele veste uma roupa, ele abre a porta para atendê-lo. É meia-noite, irmão, é meia-noite. É hora de um amigo bater em nossas portas. É hora de um amigo chegar na última hora. Alguém vai chegar na última hora e vai bater na porta da graça. Não sei quem é, mas eu sei que o amigo vai abrir a porta para ele. E eu oro e digo: Senhor, quem sabe este amigo que chega com a porta fechada seja o meu pai, seja uma das minhas irmãs, quem sabe seja o teu filho. Mas você lembre disso, São Lucas 11, verso 5. Deus, um amigo chega quando a porta está fechada. E o Senhor é tão amável, é tão misericordioso, que mesmo em tempo de julgamento, abres as portas. É meia-noite para nós. Eu não estou com medo, porque à meia-noite o presídio treme. Irmão, isso aqui é um presídio. Você quer crescer e não cresce. Você quer obedecer e não consegue. Paulo disse: miserável homem que eu sou. Que cadeia eu estou vivendo, que presídio eu estou vivendo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse estou sempre fazendo. E ele vai e grita e fala: quem me libertará deste corpo do pecado? Quem vai me dar libertação? Quem vai tocar a trombeta da libertação? Miserável homem que eu sou. Isso é um presídio, mas é hora do presídio tremer. É hora dessa carne tremer na presença de Deus, como a carne de Daniel tremeu na presença de Deus, como a carne de João tremeu na presença de Deus. É meia-noite, é hora de avistar a terra. É meia-noite, igreja,
Vamos fechar com isso. É meia-noite. Sabe a hora de que é? Para nós, hora de acordar. Ei, não quero te assustar. Se você não acordar agora, você nunca mais vai acordar. Se você não acordar para lutar agora, acordar para vencer agora, acordar para ser crente agora, você nunca mais vai acordar. Sabe por quê? Brana diz na mensagem somente uma vez mais: Sansão era um tipo da... Sansão era um tipo da... Ninguém sabe. Sansão era um tipo da igreja. E o que aconteceu? Depois você leia Juízes capítulo 16 verso 3. Sansão, a igreja, estava enganada por Dalila, o mundo. Sansão, a igreja, estava enganado por Dalila, a doutrina. Sansão, a igreja, estava enganado por Dalila, o espírito de teimosia, de sedução, de persuasão. Mas quando chegou meia-noite, sabe o que a Bíblia diz? E Sansão estava dentro dos territórios de Gaza, murado, fechado. Os filisteus trancaram as portas de Gaza e disseram assim: agora ele dorme e a cidade está trancada. Nós pegamos a igreja do Senhor. E sabe como estava a igreja do Senhor? No território do inimigo. Isso aqui hoje é território do inimigo. Sabe como estava Sansão no território do inimigo? Dormindo. Mas eu vejo lá em Juízes 16 verso 3, Mateus capítulo 25 verso 6, falando assim do Sansão, ó: à meia-noite ouviu-se um clamor: Sansão, aí vem o noivo. Sansão, é hora de levantar. Sansão, é hora de vencer. E a Bíblia diz assim, ó: e à meia-noite Sansão acordou. À meia-noite Sansão despertou. E sabe como que Sansão acordou meia-noite? Cheio de força. A Bíblia diz assim, ó: ele foi até o portão de Gaza, o arrancou com os seus braços, levou até o pináculo do monte, colocou em cima do monte que estava de frente a Hebrom. À meia-noite, Mateus capítulo 25, ouviu-se um clamor: eis aí vem o noivo. É momento de Sansão acordar. Talvez você dormiu até o dia de hoje, mas hoje é dia de você acordar e reconhecer que você é a igreja do Senhor, a ungida do Senhor, o eleito do Senhor, o predestinado do Senhor. Meia-noite para nós não é um mau horário, é um bom horário. Fica de pé e glorifica a Deus, porque já são meia-noite. Fica de pé, glorifica a Deus, já são meia-noite. É hora de sair dessa cela. É hora, saia desta cela, saia desse presídio, saia do pecado. Oh, aleluias, oh, aleluias. Com os teus olhos fechados, a igreja vai orando agora. Eu vou fazer algo que eu não acostumo fazer aqui. Com seus olhos fechados, peça a Deus para acordar alguém. É meia-noite, como acordou a Sansão. Você que não é um cristão ainda, ei, são agora meia-noite espiritual, é momento de acordar. Você já pecou tanto, bebeu tanto, você já perdeu tanto tempo sem servir a Deus, já é meia-noite.
Você não quer acordar agora? E vir correndo, receber uma oração, para dizer assim: eu quero servir ao Senhor Jesus. Não tenho tido forças, mas eu quero servir ao Senhor Jesus. Você não deseja aceitá-lo nessa noite como teu único e suficiente Salvador? Acorda como Sansão acordou. O mundo vai te pregar. Desperta, tu que dormes. Você que ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo, não deseja pedir o teu batismo hoje? Não deseja vir servir ao Senhor hoje? Não deseja acordar hoje? Se você deseja, levante as tuas mãos que eu vou orar por você. Você que deseja aceitá-lo, servi-lo, falar assim: eu gostaria tanto de servi-lo, eu não tenho dado conta, mas eu gostaria tanto de servi-lo. Vem aqui que eu quero orar por você. Eu acredito que Deus fará algo em tua vida. Isto é, uma oportunidade está aberta. Há alguém, todos com os olhos fechados nesse momento. Há alguém aqui que não foi batizado em nome de Jesus Cristo e gostaria de tomar essa decisão hoje e vir servir ao Senhor? Se há, levante a sua mão, eu vou orar por você. Nós vamos orar por você. Ou alguém que quem sabe esteja fraco, precisando de uma oração por fortalecimento espiritual, levante a sua mão, eu quero orar por você também. Estou vendo uma pessoa, duas com as mãos levantadas, 3 pessoas com as mãos levantadas, 4, 5, estou vendo pessoas com mãos levantadas. É meia-noite, é momento de acordar. Você que nos visita, ainda não foi batizado, você não acha que é momento de acordar? Eu gostaria de orar por vocês. Muito bom ver vocês com as mãos levantadas. Firmem-se com o Senhor. É meia-noite espiritual. É muito tarde. É muito tarde. Não perca mais tempo. É muito tarde. Até quando Jesus esperará por ti, ó amigo pecador? Senhor Deus, estas mãos levantadas, Pai, o Senhor conhece a todas elas. Pai, é a hora tão tardia, o momento é tão desesperador. Meu Deus, acorda-os agora. O clamor da meia-noite está soando, a mensagem do entardecer está bradando. Deus, aqui o teu servo se esforça para pregar a tua palavra, ainda que sem condições físicas, Deus, me esforçando, crendo que tu usarás esta voz cansada, rouca, mas a palavra pode penetrar dentro das almas, até a divisa das juntas e das medulas. Passa por cima do homem, passa por cima das limitações, coloca a palavra de vida eterna, o despertar do entardecer dentro dos teus eleitos. Salve essa mulher, chama essa mulher, chama essa mulher, salva esse homem, chama-o agora, chame-o agora, chame-o agora, chame agora. Invada a alma deles, fortifique-a, fortifique-o agora, quebra todo o encanto do mundo, todo o encanto de Satanás, todo o prazer do mundo, acorda ela, como tu acordaste Sansão, liberta ela, como tu libertastes Paulo e Silas à meia-noite.
Liberta eles, como tu libertastes Israel do Egito à meia-noite. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos egípcios. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos egípcios, e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Oh, aleluia. A luz está brilhando. A luz está brilhando. Bem agora, à meia-noite. Bem agora, à meia-noite, a luz está brilhando. Jesus Cristo te curou, Jesus Cristo te libertou, Jesus Cristo te abençoou. Coloque a mão no teu coração agora, levante a outra para os céus, diga aí: Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus me acordou. Oh, aleluias. Oh, aleluias. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia, 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 aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui. Essa mensagem é um terremoto, as cadeias é um tremor, me cercam, estremece céus, terra, abala as estruturas do inferno. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. Glória! À meia-noite cantarei, solta a tua voz, canção vai para abençoado, ungido, tocado pela tão altos palavra, que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há barreiras onde há amigos da internet. Deus nos abençoe, Deus nos unja, Deus nos encha com o Espírito Santo. Oh, aleluias. Oh, Pai. Aleluia. Oh, aleluias. Aleluia. 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 Vai embora dizendo aleluia. Vá para a tua luta dizendo aleluia. Enfrente os teus problemas dizendo aleluia. 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 Um terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há
sente a minha dor. Levanto as mãos para os céus e louvo Sirva a Deus, Senhor. de verdade. Sirva a Deus de verdade. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer. Restaura as forças, restaura a saúde, restaura o vigor. Que não há barreiras onde há adoração. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, glorifica-o, aplaudindo, glorificando, adorando. Oh Deus, sela, 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 sela as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sela a tua palavra, Senhor, em cada coração neste momento, em nome de Jesus Cristo. Gostaria que você considerasse isso. Quando Deus te der uma oportunidade, nunca despreze ela, porque pode ser que seja a última. Eu disse, pode ser que seja a última. Eu não sei, pode ser. Por isso, quando Deus te der uma oportunidade, agarre ela, faça como Jacó, prenda ela, se assegure a ela, não solte-a por nada. Vá em paz, vá abençoado, e que Deus possa atender as necessidades, os anseios de tua alma. Vá em paz, Deus te abençoe, cumprimente um ao outro. Deus abençoe os irmãos conectados pela internet, aqui em Passos, Minas Gerais, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Deus vos abençoe. São Francisco, Minas Gerais, irmã Isis, Deus te abençoe, irmã Isis. Estamos orando muito pela irmã. Pouso Alegre, Minas Gerais, irmão João Luiz, Deus te abençoe. Pouso Alegre. Novo Erechim, Santa Catarina, irmão Vicentim e sua esposa, o Senhor te abençoe. Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Joel e sua família. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, irmão Santiago, Deus te abençoe. Ouro Branco, Minas Gerais, saudações para a irmã Karina, irmão Natanael, a igreja de Ouro Branco, Deus vos abençoe. Piedade, Minas Gerais, irmão Valdinei Campos, irmão Thalisson Campos, o Senhor vos acompanhe, vos abençoe em cada passo neste caminho. Canoas, Rio Grande do Sul, irmão Rogério, Cupira, Pernambuco, irmã Neide, Deus te abençoe, irmã Neide, e cele as bênçãos celestiais em sua vida. Manhuaçu, Minas Gerais, Canela, Rio Grande do Sul, Viamão, Rio Grande do Sul, Sapucaia, Rio Grande do Sul, Recife, Pernambuco, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Que Deus em Cristo vos abençoe, cele a palavra desta noite em vossas almas, e até quarta-feira em nossa próxima transmissão, querendo o Senhor Deus. Amém.